Muitos pais têm dificuldade de lidar com a raiva da criança. A raiva não surge do nada, ela é uma resposta emocional, natural, diante da frustração, da ameaça, da injustiça, ou mesmo da limitação, quando a criança não consegue fazer algo. Na infância, isto é ainda mais evidente, porque a criança ainda não tem maturidade neurológica, nem emocional e nem ainda verbal para lidar com o que sente. Mas como surge então a raiva na criança? O cérebro da criança é emocionalmente reativo. O sistema límbico, que está aqui no meio do cérebro, que é o sistema que controla as emoções, amadurece antes do que o córtex pré-frontal, que está aqui na frente, que é o do controle. Por isso, a criança sente fortes emoções antes de pensar. Ela não escolhe sentir raiva. A raiva acontece. E aí existe algumas coisas que nós chamamos de gatilhos comuns para que a raiva surja na criança. Quando a criança é frustrada, não pode fazer isso, não agora. Quando a criança se sente impotente de algo mais difícil para ela fazer, que ela não consegue. Quando ela não é compreendida, quando ela perde algo importante, às vezes um brinquedo, um animalzinho ou qualquer outra coisa. Quando ela é corrigida, mas sem um acolhimento antes. Não consegue expressar o que sente em palavras. Aí, a raiva é muitas vezes um pedido de ajuda que a criança está fazendo. Mas a raiva ela é importante porque ela tem uma função na criança. Ela serve para proteger limites, para expressar um desconforto, para liberar uma tensão interna e até para comunicar uma necessidade que não está sendo atendida. A raiva é um sinal e não um defeito. Mas como a criança lida com a raiva? A criança não sabe regular sozinha a sua raiva. É diferente do adulto. A criança não sabe nomear as emoções, ela não sabe esperar, ela não sabe negociar com ela mesma, negociar internamente. Ela não sabe escolher respostas maduras para aquilo que está sentindo. Por isso, ela chora, ela grita, ela bate, ela joga objetos no chão, até um prato de comida, ela se fecha e ela também faz birra. Isso não é maldade, é imaturidade emocional. Mas como a criança desenvolve isso? Como que ela aprende a ter esses picos de raiva? A criança, ela empresta o sistema nervoso do adulto. Casas que têm xingos, que têm brigas, que adultos jogam coisas no chão, a criança absorve aquilo. Então, a criança aprende a lidar com essa raiva observando o comportamento dos adultos, como o adulto reage quando ele está nervoso. Mas quando a criança é acolhida antes de ser corrigida, isso muda, sentindo-se segura para expressar emoções, e a gente costuma dizer que a regulação vem antes da educação. Quando a criança sente que está com raiva, e esta raiva é reprimida. De que forma? Engole o choro, isso é feio, pare com isso agora, raiva é pecado. Ela aprende a reprimir emoções, sentir culpa por sentir raiva. Aí isso aparece somatizado no corpo, explode às vezes com febre alta, com manchas no corpo e outras coisas. Quando isso não acontece, vai explodir lá no futuro. Adultos explosivos ou frios foram muitas vezes crianças não acolhidas emocionalmente. Mas como a criança aprende a lidar saudavelmente com a raiva? A criança precisa aprender a lidar com 3 coisas. Primeiro, reconhecer a raiva. O adulto perguntar: você está sentindo raiva? Você está triste? Você está nervoso? Você está decepcionado? Segundo, nomear, dar um nome a esta raiva. Você está bravo porque perdeu o brinquedo? Porque a mamãe não vai comprar isso agora? Terceiro, redirecionar essa raiva.
Vamos respirar, vamos falar sobre isso, vamos desenhar, às vezes dá uma folha e uma caneta e a criança risca muito que ela está com raiva. Vamos apertar algo macio, um travesseiro, uma almofada, um bichinho. Isso constrói maturidade emocional. Existe uma visão bíblica que é importante quando a Bíblia ensina para irar, mas não pecar. Isto vale para as crianças? Sim, vale para as crianças, porque sentir raiva não é pecado. Agora, machucar, ferir, odiar, falar palavrões e outras coisas mais, é preciso que seja ensinado a não fazer. E fazendo um resumo de tudo isso, podemos dizer que a raiva surge da frustração e da imaturidade. A criança não sabe lidar com as emoções sozinha. Ela aprende pelo modelo do adulto. O acolhimento vem antes da correção. Uma emoção validada vira maturidade, mas uma emoção reprimida vira um problema no presente ou virará um problema no futuro. Gostou de conteúdos como esse? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais para você receber conteúdos que lidam com o emocional, com o físico e também com o espiritual.